Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje dar continuidade ao nosso trabalho, à playlist na qual nós estamos trazendo os esboços de mensagens, mensagens que nós estamos publicando no canal e a gente está convertendo em esboço para trazer essa ideia para os irmãos que queiram aproveitar. O conteúdo está na descrição do vídeo. Hoje nós estamos com o esboço de mensagem 7, essa playlist que nós estamos montando sobre os esboços de mensagem. E aqui nós temos a mensagem 7 hoje, que é Jesus acalma uma tempestade. O objetivo desse trabalho é a gente trazer a ideia, daquilo que nós falamos na mensagem, para que possa servir de auxílio, você possa consultar junto com aquilo que Deus te der também na mensagem, junto com aquilo que você pesquisar num dicionário bíblico, numa Bíblia de estudo, com o objetivo de preparar uma boa mensagem, uma mensagem bem fundamentada, para que o povo de Deus seja edificado. Então nós vamos aqui dar início com o esboço de mensagem 7, Jesus acalma uma tempestade. O conteúdo está na descrição do vídeo. E também vou colocar os links dos outros esboços também, para facilitar, caso você queira assistir. O episódio aconteceu no Mar da Galileia. É muito interessante nós apresentarmos onde aconteceu o episódio. Jesus chegou e disse para os discípulos: vamos passar para o outro lado do lago, né? O Mar da Galileia é chamado de Lago de Genezaré ou Mar de Tiberíades. É a mesma coisa, é o mesmo local. Há textos bíblicos que fala Mar de Tiberíades, é o Mar da Galileia. E há texto bíblico que fala Lago de Genezaré, é o Mar da Galileia. Então o Mar da Galileia é o maior lago de Israel e tem um comprimento máximo de 19 quilômetros e a largura máxima de 13 quilômetros, sendo a sua área total 166 quilômetros. Por que ele é chamado de mar? Porque ele tem características de mar. Ondas muito fortes, altas, tempestades que acontecem com frequência, tempestades fortes, né? E isso acontece porque nós vamos ler aqui, mas já vou antecipar. O mar ele está a 213 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E ali fica muito quente na superfície. Então, o ar atmosférico está mais frio. Então, o ar mais frio é mais pesado, ele vai descer, e o ar mais leve vai subir. E vai dar aquele vento. O vento é o ar em movimento, né? Aquele conceito que a gente aprende lá na quarta série, o que é o vento? O vento é o ar em movimento. Então, houve aquele movimento do ar, e aquele movimento do ar é muito forte ali na superfície, provocando ondas. E a característica dele é também de ter tempestades. Então o Mar da Galileia é um mar que em alguns momentos ele tem tempestades e ondas, e ele acaba sendo muito perigoso, né? Assim, muito perigoso, como aconteceu nesse episódio que nós vamos ver aqui, de Mateus capítulo 8, versículos 23 a 27. Então ele tem essa característica de mar. Então o Rio Jordão chega ao Mar da Galileia. O Rio Jordão nasce lá no Monte Hermon. O Rio Jordão ele tem 3 nascentes. Uma delas é o Monte Hermon. O Monte Hermon é um monte de neve eterna. Aquele pico, né? Onde ele tem neve durante todo o ano. E na época do calor, aquela neve desce, aquela neve derrete, né? E o rio fica mais cheio. E esse episódio aconteceu quando Josué ia atravessar o Rio Jordão para conquistar a terra prometida. Ali o Rio Jordão ele estava cheio até as suas ribanceiras. Ele estava muito cheio.
E a questão do rio, do Rio Jordão, não é nem que ele seja muito largo, não. Mas ele é muito íngreme, ele é um rio de ladeira, ele vai descendo água abaixo. E água abaixo você sabe que pega velocidade, pega força. Então é um rio que ele tem uma característica de ter uma correnteza muito forte. E na época da cheia, né? Tava calor na época de Josué, mas por causa do calor, a neve derreteu, encheu o rio cheio até as suas ribanceiras e com uma correnteza muito forte. Então, agora que não dava mesmo para atravessar o Rio Jordão, né? Mas aí nós sabemos o que aconteceu. Os sacerdotes foram à frente, né? E as águas do Rio Jordão se abriram e o povo de Israel entrou na terra prometida. Talvez o pessoal lá de Jericó até se sentisse um pouco mais seguro, porque um rio cheio com uma correnteza forte era considerado impossível de um exército atravessar aquele rio. Mas para Deus não existe impossível, né? Deus abriu o rio, segurou a água, a outra desceu e o caminho ficou aberto para o povo de Israel passar. Então ali, diante daquela cheia do Rio Jordão, o povo de Israel ele atravessou o Rio Jordão e entrou na terra prometida, na Canaã, né? Na terra prometida. E o Rio Jordão ele desce, se a gente pegar o mapa da Palestina, ele vai descendo até chegar no Mar da Galileia e depois ele sai do Mar da Galileia e continua o leito dele. Então o Rio Jordão chega ao Mar da Galileia sendo seu afluente e depois continua o seu leito. O Mar da Galileia fica a 213 metros abaixo do nível do Mar Mediterrâneo e é considerado um mar isolado por não ter uma ligação com outros mares ou oceanos. Perto da superfície fica muito quente e o ar frio da atmosfera desce e o ar quente da superfície sobe, formando fortes ventos que provocam tempestades perigosas. Isso, irmãos, a gente estuda na geografia bíblica. Tem uma matéria no seminário que se chama Geografia Bíblica. E é muito importante como que um texto, a gente consegue compreender melhor um texto quando a gente entende um pouquinho da geografia bíblica. É igual essa questão que o texto fala que estava na época da seca e o rio estava cheio, o Rio Jordão estava cheio até as suas ribanceiras. Estou me referindo a Josué, né? Por quê? Se estava seco, não estava chovendo, então era para o rio estar mais vazio. E ele estava exatamente mais cheio. Por quê? Porque estava calor e estava descendo neve lá do Monte Hermon e estava enchendo o rio. Então, essa informação da geografia bíblica não tem na Bíblia, muitas vezes. Essa questão das tempestades no Mar da Galileia não está explicando a localização do Mar da Galileia, não está explicando a questão dos fenômenos da movimentação do ar, que fica muito quente, que ali forma tempestades, que ali formam ondas fortes, tempestades perigosas. Então a Bíblia ela não traz isso. Então uma disciplina como geografia bíblica, ela facilita bastante a gente entender alguns assuntos tratados nos textos bíblicos. Então, isso você pode falar de uma maneira mais breve do que o que eu falei aqui, foi uma aulinha de geografia bíblica, mas você pode resumir de uma maneira mais leve, mais breve, e você pode transmitir essa ideia, né, essa mensagem para apresentando o palco, né, do acontecimento, o Mar da Galileia, falando o que é o Mar da Galileia, as características do Mar da Galileia. Rapidinho você pode fazer isso numa introdução da mensagem. E isso faz com que a mensagem fique interessante, você prende a atenção das pessoas que estão ouvindo você falar. Então Jesus chegou e falou assim, vamos para o outro lado do lago. E Jesus estava com os discípulos no barco quando se instalou uma forte tempestade. E nós sabemos o que Jesus estava fazendo. Jesus estava dormindo. Jesus estava tirando um cochilo lá no fundinho do barco.
lá no fundinho do barco. E o barco estava sendo balançado para lá e para cá, as águas o inundavam, os discípulos se desesperavam. Então aqui a gente pode fazer uma aplicação muito interessante. O fato de Jesus estar no barco não impediu que a tempestade viesse. Mas os discípulos, eles tinham Jesus no barco. O que os discípulos fizeram? Eles foram a Jesus pedir socorro. Então, muitas vezes, a adversidade, os problemas nas nossas vidas vêm mesmo com Jesus em nossas vidas. Mas o diferencial é, nós sabemos aonde nós vamos. Nós vamos ao trono da graça e misericórdia. Nós vamos aos pés do Senhor Jesus clamar pelo socorro. Isso é importante. O importante é que o cristão, aquele que tem uma experiência de salvação com Jesus, ele sabe aonde ele vai na hora do desespero. Na hora do desespero, ele vai a Jesus. E é interessante nós podemos aqui falar que outras pessoas também foram a Jesus. A mulher enferma estava com problema, ela foi a Jesus e foi curada. A mulher cirofenícia estava com a filha endemoniada, ela foi a Jesus pedir ajuda, a filha foi curada. Jairo, a sua filha estava doente, depois até morta, não é verdade? E Jesus ressuscitou a filha de Jairo. O centurião que estava com seu servo adoentado, Jesus curou à distância, né? Jesus curou à distância. Pode ir que ele já está curado. Quando ele chegou lá, o menino estava curado. Ele perguntou, que horas que aconteceu isso? Isso aconteceu mais ou menos 1h da tarde. Aí o centurião lembrou, era mais ou menos essa hora que eu conversei com Jesus e ele falou que o menino estaria curado. Os 10 leprosos que foram até Jesus e foram curados, o leproso que disse que se Jesus quisesse, poderia ressuscitá-lo, o Bartimeu, o cego Bartimeu, os 2 episódios, o Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, clamando pela misericórdia de Jesus, os dois episódios da multiplicação dos pães, Senhor, não tem pão para tanta gente, Jesus multiplicou o pão, então e Jesus e os discípulos na tempestade, então quantas pessoas tinham problemas e adversidades em suas vidas, elas foram a Jesus e todas elas foram atendidas. Então a gente pode colocar isso na mensagem. A questão não é que se você tem Jesus, não vai vir problema nenhum. Jesus disse, no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está presente exatamente também para nos socorrer. O Salmo 121 diz, eleva os olhos para os montes, de onde me verá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então é uma aplicação muito importante essa. Jesus estava no barco, isso não impediu a tempestade. Mas os discípulos tinham Jesus no barco. Nós temos problema na nossa vida. O problema vem, mas nós temos Jesus em nossa vida. Nós sabemos a quem recorrer. Nós sabemos em quem buscar o socorro. É interessante, é uma coisa que eu gosto muito de dizer quando eu prego essa mensagem, é que Jesus, ele não tinha que acalmar a tempestade. Jesus disse, nós vamos passar por outro lado do lago. Jesus ia chegar na outra margem. Talvez atravessasse ali 10 quilômetros de água, né? Como nós vimos que a largura é até 13 quilômetros. Talvez tivesse ali uns 10, 12, 11 quilômetros, 9 quilômetros de água. E Jesus ia chegar no outro lado. A tempestade não teria poder para impedir Jesus. Aquela tempestade não poderia impedir Jesus de chegar ao outro lado. Mas Jesus aproveitou a oportunidade para demonstrar o poder dele, para que os discípulos tivessem mais fé, né? Eles até disseram, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?
E, e ali Jesus, ele acalmou a tempestade. E tinha um outro detalhe aqui, que muitas vezes passa despercebido, é que nós vemos no texto bíblico que muitos barquinhos foram atrás de Jesus, né? Jesus entrou no barco e outros barcos foram atrás, quer dizer, eles também estavam em apuros, né? Eles também estavam enfrentando a tempestade. Jesus deve ter pensado assim: poxa vida, eu vou demonstrar o meu poder aqui para os meus discípulos, para eles saberem com quem que eles estão lidando, e de quebra ainda vou aliviar a situação dos outros lá atrás, porque está todo mundo no meio dessa tempestade. Então, ainda tinha aqueles barquinhos, né, que seguiam Jesus. E Jesus, ele foi e deu livramento para aqueles barcos também. E aí, nós podemos também falar, está aqui na descrição do vídeo, você pode ver, que muitas vezes em nossas vidas, alguma tempestade ela pode nos abalar. Aí você começa a fazer as aplicações, né? A tempestade de uma enfermidade, de um desemprego, um problema de família, uma tempestade de uma perseguição, da falta de esperança. Começa a contextualizar as situações que o ser humano passa. E aí a gente tem que destacar a importância de ter Jesus em nossas vidas. Porque uma pessoa que não tem Jesus, que não crê no Senhor, ela não tem aonde buscar socorro. Como eu disse, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. É do céu que vem o nosso socorro, é do Senhor Jesus, é do Deus Criador que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem de Deus. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, as pessoas que eu falei aqui, a mulher enferma, a mulher cirofenícia, o cego Bartimeu, os 10 leprosos, o centurião, os próprios discípulos, pessoas que estavam com necessidades, e Jesus veio com intervenção poderosa na vida deles. E é isso que nós devemos fazer. Devemos ter Jesus em nossas vidas. E aí você aproveita para fazer um apelo. Como está a sua vida? Os dias têm sido maus? Têm sido difíceis? Lembre-se, quaisquer que sejam as circunstâncias, na calmaria ou na tempestade, Jesus deseja estar no barco da tua vida. Jesus não quer estar no barco da tua vida somente no momento da tua aflição, mas no momento da alegria também, no momento das conquistas também. Deus ele quer participar de nossas vidas em todos os momentos. Jesus quer ter um relacionamento conosco. Então, que nós possamos... Aí a gente termina, né, essa mensagem perguntando: você já entregou sua vida ao Senhor Jesus? Você já teve uma experiência de salvação com Jesus? Você já disse: Jesus, eu reconheço que o Senhor morreu na cruz do Calvário, no meu lugar, para perdoar os meus pecados. Numa morte vicária e expiatória. Vicária porque foi substitutiva. Jesus morreu em nosso lugar. Vicário vem do latim, né? O vicarius pode ser traduzido por substituto. Jesus nos substituiu, morreu em nosso lugar. E a morte expiatória é aquela morte... A expiação é quando você paga a culpa. Você é castigado por uma culpa. Então você está sendo castigado por uma culpa. Então Jesus foi castigado pela culpa dos nossos pecados. Isaías diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, Jesus morreu uma morte vicária e expiatória para morrer por nós na cruz do Calvário,
para nos salvar, para perdoar os nossos pecados e nos salvar. E Ele quer entrar em nossas vidas. Então aqui a gente faz aquele apelo para que a pessoa se entregue ao Senhor Jesus, recebendo Jesus em sua vida como seu único Senhor e suficiente Salvador. Se é meu único Senhor, eu adorarei somente a Ele. Se Ele é o meu suficiente Salvador, eu não preciso de mais ninguém. Jesus é o meu único Senhor e suficiente Salvador. Jesus é suficiente a mim. Paulo diz que Jesus é tudo em todos. Se Jesus é tudo, Jesus é tudo. Então, Ele é tudo. Então, vamos nos entregar ao tudo. Vamos nos entregar ao Senhor Jesus. E aí a gente faz esse apelo. A gente faz esse apelo para que a pessoa entregue a sua vida ao Senhor Jesus, tendo como o seu Senhor, o seu Salvador, o seu resgatador, aquele que livra, aquele que liberta, aquele que cura, aquele que salva, aquele que ajuda, aquele que está presente. Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E aí você fecha, né, fazendo um apelo bem bonito, com uma linda canção ao fundo e trazendo as pessoas ao altar, aqueles que quiserem vir receber uma oração. Então aqui está, irmãos, o esboço dessa mensagem. Falar sobre o Mar da Galileia, onde aconteceu, o palco que aconteceu. Falar que Jesus estava no barco e que, mesmo Jesus no barco, isso não impediu que a tempestade viesse, mas a presença de Jesus no barco mostra que os discípulos tinham a quem recorrer, tinham em quem buscar socorro. E esse que é o segredo, né? E que Jesus não precisaria ter acalmado aquela tempestade, porque aquela tempestade não impediria Jesus de chegar ao outro lado do lago, mas tinha aqueles barquinhos que vinham atrás, e Jesus também se compadeceu deles e quis dar livramento para todo mundo e demonstrou o seu poder para os discípulos. E que nós devemos ter Jesus em nossas vidas, e que a gente possa ter Jesus no barco das nossas vidas, para que a gente possa também ir a Ele quando tivermos necessidade, e destacar aqui aquelas pessoas que foram a Jesus e receberam a sua bênção, como o cego Bartimeu, como a mulher cananeia, a mulher enferma, Jairo, o centurião e tantos outros, né? Aquela situação: Senhor, não temos mais pão para tanta gente, e Jesus multiplicou o pão. Então aquelas pessoas, elas foram a Jesus. Jesus estava presente, por isso que Ele pôde agir. Que Jesus esteja presente também em nossas vidas. Então essa é a mensagem, esse é o esboço. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para você consultar, organizar aqui também as suas ideias, e aí com aquilo que Deus te der, com as pesquisas que você fizer, você vai e monta a sua mensagem e o nome do Senhor será glorificado. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.